Olá pessoal, tudo bem com vocês? Paz do Senhor a todos. Estamos aqui em especial para dar uma aula online para os adolescentes. Estamos em um período difícil que nós não estamos conseguindo ir até a igreja, mas estamos usando as redes sociais como um meio de não ficarmos tão distantes. Então, sendo assim, hoje a gente vai ter aula por aqui, pelo YouTube. A lição que nós estudamos ao longo do semestre foi Jesus Cristo, o melhor modelo. Então, chegamos à lição 13, que tem por título Vida Feliz. O texto áureo da lição, o texto em destaque, se encontra lá em Salmos 16 e o verso 11, que diz o seguinte: Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. O texto bíblico dessa lição se encontra em Mateus, abre lá sua Bíblia, em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16 até o versículo 22. Vamos ler juntos? Ele nos diz o seguinte: E eis que aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os meus mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Continuando aqui a nossa lição. Primeiramente, nós nas nossas aulas sempre realizamos algumas dinâmicas. Vamos lá tentar realizar uma dinâmica aqui online? Você vai fazer o seguinte agora. Você vai prestar atenção nessas perguntinhas que eu vou colocar aqui, certo? E você vai fazer essas perguntas para uma pessoa que você sabe que já tem Jesus como seu Salvador. Atenção para as perguntas. É assim, ó. O que é a felicidade? Onde a podemos encontrar? Você se considera uma pessoa feliz? Aí agora você vai lá, dá pause nesse vídeo e pergunta para alguém que já conhece a Jesus, que já tem a Jesus como seu Salvador, essas perguntinhas que estão aqui, certo? Depois de você perguntar a essa pessoa que já tem a Jesus como Salvador, você pergunta a uma pessoa que você sabe que ainda não conhece a Jesus. Tá bom? Vou ficar aqui esperando. E aí, conseguiram fazer as perguntas? Olha, vocês podem comparar as respostas. Qual foi a resposta da pessoa que já tem a Jesus como seu Salvador? Provavelmente a resposta foi ter Jesus na sua vida. E aquela pessoa que ainda não aceitou a Jesus? Qual pode ter sido a resposta? Pode ter sido ter uma casa, pode ter sido ter um bom emprego, pode até ter dito, ter os meus familiares, mas nada aí disso pode trazer a felicidade se ela não tem ainda Jesus como seu único e suficiente Salvador. E é isso que a gente vai tratar nessa lição de hoje. A gente vai tratar sobre o que é felicidade, o que será que é felicidade? Então, muitas pessoas, elas têm a sua felicidade baseada nisso. Em casa, em bom emprego, em uma boa faculdade. Mas aí nós temos que ver que há situações que a gente vai atravessar e que isso não vai garantir a nossa felicidade. Por exemplo, nós estamos passando por um momento difícil. Nós estamos passando por um momento que o mundo está sofrendo com uma pandemia. E essas pessoas que ainda não têm a Jesus como a sua inspiração para ter a felicidade, como não têm a Jesus como a sua felicidade, como é que elas estão?
Nós que temos a Jesus como o nosso Salvador, sabemos que nós vamos passar por esses momentos difíceis, mas nós temos a Jesus, porque o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é com Jesus lá no céu. Então, Jesus mesmo, ele nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, você também pode vencer. O primeiro tópico da nossa lição, ele diz o seguinte: uma alegria momentânea. Então, muitos jovens, hoje em dia, buscam uma alegria que é momentânea, uma alegria passageira, uma alegria temporária. Tem o seguinte lema: a vida é muito curta, então eu tenho que curtir, seja da maneira que for. Mas nós sabemos que, infelizmente, essa curtição pode trazer danos para a sua vida toda. E nós sabemos que mesmo assim, mesmo tendo essas alegrias que eles consideram, essas alegrias são passageiras. E eles sentem um vazio no coração no final daquilo tudo. Então, a adolescência, ela é uma fase em que vocês estão passando por mudanças. É uma fase em que vocês estão na mudança da infância para a juventude. Então, vocês estão passando mudanças no corpo de vocês, passando mudanças no psicológico de vocês. Então, vai ter situações que vocês vão pensar: nossa, por que eu estou assim? Mas é porque é uma fase, vai passar. Possa ser que tem horas que você se sinta muito irritado, tem horas que você comece a se questionar, dizer: por que é assim? Por que eu tenho que ser assim? Tudo isso vai passar porque essa é a fase da adolescência. Mas nós temos o quê? Muitos jovens, eles pensam o seguinte, que para extravasar tudo isso, o que é que eles fazem? Eles entregam-se a bebidas, a festas, a mudanas, a prostituição, achando que tudo isso aí vai trazer felicidade. E nós sabemos que não. Nós sabemos que a verdadeira felicidade se encontra em Jesus. E essa felicidade não é uma felicidade passageira, não é uma alegria passageira, é uma alegria eterna. Porque nós sabemos que nós temos o nosso lugar guardado. O próximo tópico da nossa lição diz assim: existe felicidade de verdade? Nesse tópico, ele vai falar sobre a história que nós aprendemos aqui, que nós lemos aqui logo no início. A história de um jovem que foi perguntar para Jesus: ô Jesus, o que é que eu posso fazer para ter a vida eterna? O que eu posso fazer para ser feliz eternamente? Aí Jesus disse: você já sabe o que é que tem que fazer para ter uma vida eterna. Cumprir os mandamentos. Só que aí aquele jovem disse desse jeito: desde a minha infância eu cumpro esses mandamentos. Eu sei disso. Então, mas o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus disse: vai lá, vende tudo o que tens e doa aos pobres. E vem e segue-me. Aquele jovem ficou triste. Eu imagino que naquele momento ele olhou para um lado, olhou para o outro e fez: eu vou deixar tudo que eu tenho, todas as minhas riquezas, todas as minhas propriedades. Então, a partir dali, ele disse e não quis seguir a Jesus. Então, a gente pode perceber que a alegria daquele jovem estava baseada nas riquezas que ele tinha. Apesar dele saber todos os mandamentos, conhecer todos os ensinamentos, a sua alegria não estava baseada em Jesus. A sua alegria estava baseada nas riquezas que ele possuía. Então você pode ser crente desde berço, você pode conhecer todos os ensinamentos do Senhor. Os pais de vocês já fizeram a parte deles, ensinando a vocês todos os mandamentos. Agora chegou a hora de vocês terem intimidade com Deus, de vocês mesmos irem buscar a Deus e buscar ter aquele contato bem próximo com o Senhor. Aí aqui a nossa lição cita um versículo importante que se encontra lá em Jeremias,
capítulo 29, o versículo 12 e 13, que diz o seguinte: então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Então Jesus ele prometeu o seguinte, que todo aquele que buscar o Senhor com o coração sincero, com o coração verdadeiramente querendo ouvir mais de Deus, querendo aprender mais de Deus, o Senhor ele vai responder. Então, querida adolescente, busque o Senhor, que o Senhor ele está pronto para responder tudo que ele tem para que você perguntar. Muitas vezes nós temos anseios, muitas vezes nós temos dúvidas, e o Senhor ele está pronto para ser o nosso amigo em todos os momentos, principalmente nessa fase da adolescência, que é uma fase de mudança. Então busque o Senhor de todo o coração. O próximo tópico diz assim: Jesus, o nosso modelo de renúncia. Então assim, o que muitos jovens eles não têm a noção é que muitas vezes a felicidade está na nossa frente, mas a gente às vezes vai tentar procurar a felicidade em outros lugares. Então, é comum nessa fase você tentar navegar por outros mares, tentar ser ousado, correr riscos, mas aí o que acontece? Tentar outros caminhos, mas aí a gente segue o modelo de Jesus. Jesus ele foi um modelo de renúncia. Ele deixou toda a sua glória lá no céu para estar aqui na terra e mais, para morrer por nós, pecadores, que não tinham como ter a vida eterna. E através do seu sacrifício lá na cruz do Calvário, dele renunciar toda a sua glória como sendo filho de Deus e vir aqui na terra como um homem, sendo 100% homem e 100% Deus, mas deixou toda a sua glória celestial para estar aqui conosco. Então, se Jesus ele conseguiu renunciar, nós também conseguimos renunciar todas as tentações que o mundo nos oferece. Todas as tentações que venham aparecer na nossa frente. Sejam elas por amizade, sejam elas por músicas que nós não devemos escutar, por festas que nós não devemos ir. A nossa felicidade está aqui bem pertinho de nós. É Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nosso último tópico diz assim: a verdadeira alegria está em Cristo. Então lembra lá aquela pergunta, o que é felicidade? A nossa verdadeira felicidade está em Cristo. A nossa verdadeira felicidade é ter Jesus como o nosso Salvador. Aquele jovem lá, ele tinha as riquezas como a sua felicidade, mas nós temos a Jesus como a nossa verdadeira alegria. Então, muitos jovens hoje em dia se encontram entristecidos, cheios de dúvidas, tendo até doenças como depressão. Por quê? Porque ainda não aceitaram a Jesus como seu Salvador. Porque independente se nós somos ricos, se nós somos pobres, se nós temos a Jesus como nosso Salvador, a nossa alegria é eterna. Não é uma alegria passageira. Jesus ele está conosco em todos os momentos. Jesus ele é o nosso melhor amigo. E para finalizar a nossa aula, vamos orar a Deus. Como nós vimos, se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, Ele vai nos responder. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta aula, Senhor. Obrigado pelas palavras que nós ouvimos, Senhor. Que esta palavra venha entrar no coração de cada adolescente que ficou aqui para te ouvir, Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Então, durante esse período que nós estaremos em casa, nós teremos vídeos com todas as aulas da EBD. Então,
fica aqui ligado conosco, já se inscreve no canal, dá o seu like e ativa lá o sininho, certo? Que nós estamos aqui para trazer essas lições para vocês. Beijo!